Começamos! Primeira edição do Comunique Podcast. Aí. Cara, demorei pra fazer esse trem. Antes de eu começar a minha narrativa, vou apresentar. Pra quem não me conhece, eu sou o Gui Pilar, fundador da Metodologia 363. Follow, comunique um trem de empresa aí. Você vai olhar no Instagram depois, você vai ver todo esse trem como funciona. O host desse querido podcast, ao lado de Israel Machado, minha co-host desse podcast, minha digníssima esposa. E que você tá aqui pra quê exatamente? Eu tenho uma profissão muito incrível, sabe? Mas eu vim aqui só pra controlar o Guilherme. Porque ele fala muita merda, então eu preciso estar aqui. That's the controller. E, cara, nesse primeiro episódio, onde o assunto principal vai ser posicionamento e imagem, eu chamei duas figuras ilustres para esse processo e para esse projeto que acaba de nascer. E antes de apresentar os convidados, eu disse que eu demorei um pouco para falar e para criar esse podcast, porque eu sempre fiquei matutando que a ideia seria um pouco mais do mesmo. Tô muito podcast acontecendo, só que chegou no ponto que eu consigo encontrar pessoas como vocês e como as que virão e assuntos, teorias, temáticas que existe uma lacuna muito grande na maioria das pessoas por aí, que de fato é a comunicação. E comunicação é tudo, né? Acordado, dormindo, falando, não falando, a gente está se comunicando o tempo todo. Então o nosso percurso dentro do Comunique Podcast vai ser de fato mostrar como que a comunicação é literalmente tudo a todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Show? Perfeito. E para apresentar os convidados de hoje, a gente está aqui com o Balbi Guga, Gustavo Balbi. E aí? Porra, quem é esse? Vai, Brasil! E querido Marinho Filme. Esse é brabo. Esse filmmaker mais brabo da RJ. Da RJ não, do Brasil, tá, Bruno? Do Brasil. Ninguém faz que ele Marinho. Prazerzão, primeiro podcast aqui. É isso. E agora, se apresentem, vamos lá. Quem és tu? Quem é Balbi e quem é Marinho? Quem és tu? Gente, prazer. Meu nome é Gustavo Balbi. Tenho 25 anos, sou do Rio de Janeiro, sou especialista em moda masculina. Entendi há alguns anos atrás o quão importante é um homem estar bem vestido, né? Que eu acho que o homem ele cresce... Quem nunca ouviu essa frase? Eu quero ter um filho menino que qualquer bermuda e chinelo tá bom. E a menina não, a menina é sempre o lacinho, a sainha. Então as mulheres se cuidam muito mais que os homens e eu entendi que isso era um buraco que tinha no mercado. Eu falei, cara, eu preciso entender disso e ensinar os homens a se sentirem bem, mais confiantes, tanto para o mercado de trabalho ou para conquistar aquela pessoa que quer conquistar, enfim. Então eu hoje trabalho com moda masculina. Vocês E tu, Marinho? Eu sou José Marinho, diretor criativo e filmmaker aqui do Rio de Janeiro. Atuei 4 anos no mercado de casamento e agora estou indo para a área digital, de marcas. E participei, tem uma parte bem interessante na história do Balbi. Ele da parte de comunicação na frente das câmeras e eu na parte de trás. Isso. E na verdade, ao decorrer do podcast, vocês vão ver que a gente já se conhece há muitos anos e eu acho que esse encontro que a gente está tendo agora, tanto de trabalho e de vida mesmo, é um ponto que parece que Deus separou ali pra gente, tá ligado? Ai, que fofo! Evangélico, bicho. Como que vocês se conheciam? Vai, conta aí, aproveita. Vamos começar pelo storytelling depois, né? Storytelling. De onde Balbi veio e de onde Marinho vieram ambos e como que esse encontro se deu, conta a história, a trajetória encontro de duas almas. Eu já vou dar um spoiler que os caras vendiam frango em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Calma, então... a história a gente vai contar melhor. Comece. Não só frango, até o corpo. Algumas outras coisas, algumas merdas. Brincadeira, mas vamos lá. Eu nasci em Copacabana e me mudei muito cedo para Barra de Guaratiba, onde eu cresci. Playboy, não, amor. Aí morei muitos anos em Barra de Guaratiba, 20 anos já, e me mudei recente para morar sozinho. E foi ali que eu conheci o Zé. Zé, te conheci hoje, devia ter o quê? Cara, eu tinha 7. Então, 7... 9, eu tinha 9 anos. Tinha 9 anos quando eu conheci o Zé. E a gente cresceu ali junto, pô, Guaratiba é lugar de praia, lugar de onde é aquela infância que todo mundo cresce junto, todo mundo brinca junto até tarde na rua, e conheci o Zé nesse sentido. Só que a gente, muito criança, não sei se acho que pela nossa história de vida, de família, que talvez é um pouco parecida, mas a gente não foi uma pessoa onde a gente tinha os privilégios, de tipo, pô, estudava na melhor escola, tinha tudo. A gente nunca faltou nada, graças a Deus, graças à nossa família, mas a gente queria ter Não tinha aquele a mais, né? Não tinha aquele a mais. Então eu pensava assim, eu não quero ser um peso para minha mãe, eu quero ter o meu próprio dinheiro. E eu acho que isso com 12 anos eu já tinha essa ideia e foi quando eu comecei a fazer meus trabalhos. Por exemplo, meu primeiro trabalho na minha vida, o Zé também fez isso, eu botava cadeira e guarda-sol na praia.
e levava o peixe frito. Ou seja, a pessoa pediu guarda-sol, eu botava lá, ou pedia o peixe e eu ia buscar e levar para a pessoa. Esse foi o meu primeiro trabalho, eu ganhava R$30 o dia e sempre conheci... E era bom, tá? R$30 era bom. 30 reais eu fazia o seguinte, a minha mente empreendedora, eu juntava 20 e gastava os 10, às vezes para tomar um Guaraná e tal. Já tava avançado, porque eu pegava os 30 e enterrava. Então, eu acho que desde criança não tem jeito, minha né? mente foi assim, tipo, eu tenho uma parte para guardar e investir e a outra parte, uma pequena parte para eu poder usufruir daquilo que eu tô ganhando, né? Perfeito, é isso aí. A gente trabalhou vendendo peixe frito na praia, depois a gente foi para essa parte do frango, né? E essa parte do frango foi engraçada porque foi muito aleatório, irmão, tipo... Nessa época eu já tinha 13. Na verdade, ele ganhava 30 por dia, eu ganhava 30 e a gente queria ganhar um pouco mais. Então, na época, a gente teve esse negócio do frango assado na rua com o intuito de ganhar R$50 no dia. O intuito de ganhar R$50 então no tava dia. sobrando 10, assim, vocês jogavam 60, os dois juntos. Os dois juntos, e aí a gente falou, cara, vamos ver qual é. O ticket. Só que, mano, pega 2 caras pra vender frango, não sabia. Quantos anos? Eu devia ter 13. Já era um pouco... já 13. era mais velho. Já era um pouquinho mais velho. Não, já era eu mais tinha velho. 13, acho que você tinha uns 15 já. 13... exato. E é engraçado falar uma parada dessa, porque na nossa cabeça, a gente sempre tinha um pouquinho de... Presta atenção, acho que talvez você já tenha passado por isso se você já trabalhou em um trabalho que não é convencional. Uma certa vergonha. Porra, nossos amigos vão ver a gente aqui trabalhando, vendendo frango na praia, botando cadeira e guarda-sol. Só que a vergonha que a gente às vezes sentia... No final do dia a gente tinha o nosso dinheiro e os nossos amigos não tinham. Então era assim, independente do que vão zoar ou não, eu tenho meu dinheirinho, eu posso tomar meu açaí, eu posso tomar meu Guaraná e... Enfim, então essa ideia que teve na minha cabeça. No começo eu ficava com vergonha, do que vão pensar? E depois eu falei, pode pensar o que quiser, eu tenho meu dinheiro e meu trabalho, e eu não estou sendo peso para ninguém. Eu acho que isso foi muito mais importante. Não, Zé? Isso era o essencial pra gente. 2 moleques, um de 13, um de 15... Ter seu próprio dinheiro ali para no final do dia comprar suas coisas que quer, assim, sem ter que pedir para os pais, é maravilhoso. Né? É maravilhoso. Foi aí, então, que vocês descobriram que tinha esse tino empreendedor do negócio, né? A gente sempre teve essa ideia de... Desculpa. Que a gente era o empreendedor. Eu acho que foi também pelo estilo de vida, assim. A gente já vivia na praia o dia inteiro. Por que não continuar na praia ganhando dinheiro? Mas é diferente porque os amigos de vocês não tinham esse pensamento. Então não, aí era só ficar na praia. A gente já era diferenciada. Engraçado que ontem a gente trabalhou junto e a gente comentou exatamente isso que a gente está falando agora. A gente pode parar agora e lembrar de alguns dos nossos amigos, eles continuam nos mesmos lugares. Tipo, fazendo as mesmas coisas e poderia ser a gente. Sim. E por que não? Por que não foi a gente? Eu fico pensando, cara, qual que foi o estalo de, tipo assim... Cara, eu preciso... Qual foi o momento que a gente decidiu não pensar dessa maneira? Qual foi... Porque às vezes eu acredito que pode ser muita influência. Por exemplo, eu tive muita influência do meu irmão mais velho. Então, tudo que meu irmão fazia, de sair do bairro, isso já era uma coisa inacreditável. A gente tem amigos lá que... Cara, eu trabalho no bairro, ganho um dinheiro no bairro, gasto um dinheiro no bairro e não sai de lá. Uhum. Eu tive história de amigos da gente na Barra do Tijuca, ele não sabia que praia era aquela. Sim. Que Sabe? Então, é coisa do lado. E é do tipo lado, assim, né? qual foi o estalo de, tipo assim, meu irmão, a gente precisa viver algo mais que isso aqui, sabe? E foi quando a gente cresceu nessa veia empreendedora que você está falando, de vamos ter o nosso próprio negócio. Então, eu trabalhei ali antes para alguém, depois a gente criou esse negocinho do frango e depois eu volto a trabalhar com alguém. Depois que a gente fez isso. Porque começou ali na brincadeira, a gente conseguiu ganhar dinheiro, mas depois cada um foi para um lado porque a gente teve que sair, faz outra parada. Realmente trabalhar. Trabalhar em outras coisas ou ter que estudar, a rotina era diferente. A gente começou a fazer isso no verão, porque no verão era bem mais movimentado. Então, foi ali que a gente se conectou mais nessa visão empreendedora. E agora a gente se reencontra, entre aspas, porque a gente sempre continuou sendo amigo. O Zé com uma cabeça, eu com outra, eu com uma visão de trabalho, ele alinhado. Eu falei assim, mano, vamos trabalhar junto. Pô, eu trabalho com publicidade, posicionamento na internet, e você é um filmmaker, a gente cresceu junto, vamos... E aí o Marinho começou a fazer meus vídeos, e aí agora a gente começou a ter um projeto onde a gente está entrando com... Na verdade, um negócio junto agora. Negócio junto agora. Mais do que o trabalho do Balbi, o meu trabalho agora a gente quer unir. A gente unificou os dois, E lembrar de onde a gente saiu, aonde a gente está e aonde a gente quer chegar, faz com que a gente não perca a nossa essência, tá ligado? Tipo, acho que é muito importante isso, lembrar. E sobre esse encontro e até a busca dessa influência que vocês tiveram, porque sempre tem um estalo, uma virada de chave que a gente não consegue identificar.
E até quando eu paro para olhar um pouco para minha vida, acho que a Israel também, quando para olhar para a vida dela, é difícil a gente identificar qual foi o exato momento que a gente adotou determinado comportamento. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade, e na primeira semana eu já queria arrumar um estágio. E todo mundo me achou maluco, mas qual é o seu problema? Estágio, você só precisa do estágio daqui a 3 períodos, você tá ficando louco. Mas eu quero agora, eu quero ganhar dinheiro. E a partir daquele momento onde eu tive meu primeiro emprego, que foi o primeiro estágio, virou uma loucura. E eu não sei por que de cargas d'água, dentro de alguma aula que eu estava na faculdade, eu falei, preciso do estágio. Sim. Então eu acredito muito mais que seja uma provisão divina do processo mesmo, de você foi escolhido para essa missão, você vai fazer isso, e até por esse reencontro de vocês depois. E nesse meio do caminho, como que foi, onde vocês se separaram desse processo, e o que o Balbi foi fazer enquanto foi trilhar a própria jornada, e o que o Marinho foi fazer enquanto foi trilhar a própria jornada, e como que se deu esse reencontro. E é importante salientar, né, Balbi, para quem não conhece, o Balbi é um dos maiores influenciadores hoje de moda masculina no país. Pô, tu né? tá sendo... Eu vou tomar posse em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu tô doida pra saber como isso começou. Doida. E o Balbi teve essa trajetória muito vinculada ao luxo, de fato, né? Uma marca de alto padrão que ele vai citar daqui a pouco, mas... E o Marinho veio no lance dos casamentos, agora fez uma ruptura também completa, assim como o Balbi rompeu o processo dentro da marca de luxo, onde ele era CLT, ele era empregado da marca. O Marinho já era o empresário do próprio negócio, mas é até mais difícil, porque você está soltando um filho que é teu. Sim. Então, meu filho é voltado para o casamento, que era o teu caso, e você solta o teu filho. Não, filho, eu quero outro, vamos para outra jornada, vamos para outro episódio. Então, é até mais difícil, são 2 pontos muito complicados. E como que se deu essa divisão enquanto vocês estavam sozinhos, digamos assim, e essa reunião? Porque os dois foram testar coisas que viram que foram proveitosas, vocês aprenderam pra caramba, colheram frutos incríveis, e inclusive acredito que o Balbi esteja onde está hoje por conta dessa trajetória dentro da marca que ele atuou. Você tem o conhecimento que você tem hoje por toda essa expertise do casamento, que é pau na máquina trabalhar com casamento, e agora vocês estão completamente preparados para cumprir uma missão muito maior. Como é que foi esse capítulo em separado? Eu acho que em relação da gente ter separado assim um pouco da amizade, ou do lado profissional, entre aspas, né? Foi, acho que em questão da idade, né? Da idade, querendo ou não, tem 2 para 3 anos de diferença, então acabou que ele começou a andar com uma galera e eu ainda fiquei um pouco ali com a galera um pouco mais baixa e ele foi tomando... Eu sempre tive o costume assim. de andar com pessoas mais velhas que eu, então sempre foi isso. Então eu queria... Como é que eles pensam, o que eles fazem? Eu quero ter essa maturidade do que os caras têm também, porque eu queria ser um cara diferente da minha idade. E eu acho que o que você falou da provisão divina, eu acredito muito, né, mano? Deus escolheu você a ser... E só que você aceita ou não. Eu poderia não ter aceitado. Eu poderia ter continuidade. Ou poderia estar em Guaratiba até hoje vendendo frango. E ok. Tipo, ok. Se é uma coisa honesta. É uma coisa honesta. Não é uma se coisa funciona errada para você, amém. Mas eu costumo falar que quando a gente sobe um degrau, a gente vai ter a escolha. Eu continuo nesse degrau, eu vou continuar subindo a escada. Eu vou sempre escolher subir a escada. Eu estava numa loja onde eu ganhava um X valor muito bom para todas as lojas ali do shopping. E eu falei, não, eu não quero mais isso porque eu quero acreditar no meu próprio negócio. Então, eu vou estar sempre querendo subir mais. E se você não quer, eu vou respeitar, mas eu não vou parar aqui no degrau, não. Eu quero subir mais, tá ligado? O vender frango era honesto, mas não enchia seu coração desde pequeno e nem estar na marca que você vendia enchia seu coração por completo. Exato, porque eu penso assim, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar, de padrão de vida e tudo mais. Eu só não sei como. Mas o como eu vou descobrindo no caminho. Eu não sabia que eu trabalharia na Gucci. Mas eu saberia que o estilo de vida que eu quero, provavelmente eu poderia passar por uma experiência onde eu aprendi aquilo ali. Sim. Faz sentido? Tipo, sim. Então eu sei onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Que o dinheiro não seja um problema. Para eu me tornar essa pessoa, existe um processo. Porque eu sonho muito ter um carro. A gente falou sobre isso. Tá, mas o carro sem o Balbi dentro é só um carro. Quem o Balbi se torna até ter esse carro, entendeu? E aí eu acho que aí entra a trajetória. E nesse assunto a gente entra numa confusão quase que mundial mental do jogo, né? Onde entra a corrida dos ratos sobre ganhar dinheiro, sobre grana, e até a confusão simbólica e intelectual do que é prosperidade. E de fato, prosperidade não é grana no bolso. Prosperidade é de fato quando você é próspero o suficiente para que a grana aconteça. Sim. Prosperidade é um âmbito muito maior do que simplesmente dinheiro no bolso. Então essa história do carro, por exemplo... E a gente tem essas conversas sempre de itens, de materiais, que a gente fala, porra, eu quero aquela mochila, eu quero aquele casaco, eu quero aquele carro, eu quero aquela viagem, e que tem coisas muito caras que a gente quer e a gente não consegue, e é simplesmente que a gente realmente não está pronto ainda. Então, não é dar o passo maior que a perna, é dar um passo que você não sabe nem onde você está pisando. Exato. E a gente só realmente descobre onde a gente vai pisar no curso. Aquela história a gente vai andando,
e Deus vai botando no chão. Exato. O chão vai acontecendo. Exato. E esse reencontro aconteceu, né? Tipo, falando aqui, acho que você pode até me falar se é verdade. E a gente se distancia pela idade e tal. Aí eu comecei a trabalhar. Pô, eu trabalhei na Casa do Remo, ensinando as pessoas a remarem e tal. Lá em Guaratiba tem muito isso. Você fazia remo também? Fazia Remo de stand-up paddle, sabe? Depois eu trabalhei na minha primeira... Aí fui garçom na época das Olimpíadas. Fui garçom, que foi uma... Ali eu aprendi muito... International. Eu acho que, né, quando eu fui garçom, eu aprendi no sentido de... Cara, as pessoas elas estão servindo você, elas estão servindo aquilo que você comer. O mínimo é a educação que você tem que ter. Sim. Mano, não precisa olhar no meu olho, não só me diz um obrigado. Eu acho que nessa época que eu fui ali, tive essa experiência, eu vi o quão ruim, às vezes, é você não valorizar a profissão do outro. Então, hoje eu chego no restaurante, eu olho no olho do garçom, eu pergunto o nome. É diferente o tratamento. Por quê? Porque eu já me coloquei nesse lugar, já estive nesse lugar e sei o quão ruim é você servir uma pessoa e a pessoa nem olhar na tua cara. Sim. Então, aí fiz esse trampo de garçom, aí comecei a trabalhar na Melissa. Melissa é aquela sandalinha de plástico. Sim. Fiquei, eu acho que 2, 3 anos trabalhando. Aí tive uma cena que eu perdi meu pai há 3 anos atrás. E aí eu perdi meu pai e fiquei meio assim, cara, e agora? Agora não, né? Porque, tipo, acontece, é a vida. Sim. Mas eu fiquei pensando... Pô, foi mais uma ruptura. Mais uma ruptura, né? Só que no trajeto que eu já trabalhava na antiga loja, eu pensava, Deus, eu quero sair desse trabalho antes do meu aniversário. Isso era em 2019, tá? Em meados de 2019. A história que eu entrei na Gucci, posso contar? Claro. Aí depois você conta. A gente quer saber dessa foi experiência. muito aleatório, mas eu acho que eu nunca contei isso de forma que eu vou contar aqui agora. Exclusividade, tá? Exclusividade, né? Comunique, Comunique Podcast. Foi muito aleatório mesmo. Em janeiro eu entrei em dezembro eu entrei numa loja, na Lingerie, para poder comprar presente ali para minha mãe, para minha irmã e tal, que elas gostam. E aí uma menina me atendeu, a Nani. Então um beijo pra Nani. Ela gostou muito de mim, eu brinquei no atendimento com ela e tal. Ok, normal, atendimento normal de vendedor e cliente. Cara, passa-se 2 meses, ela chega na minha loja, isso fevereiro. Eu assim, cara, você tem vontade de trabalhar na Gucci? Eu falei, na onde? Como é que é? Nem conheço. Você falou? Ela, na Gucci e tal. Eu falei, tipo assim, sem pretensão nenhuma, tá ligado? Tipo, falei, tem, ela, me dá teu número aqui que eu vou passar pra gerente que eu conheço. Que louco. Não, bizarro, escuta. E numa loja que, em tese, o Bob não entraria. Nunca, que não. Que diacho tá fazendo uma lingerie? Pra quem não sabe, a lingerie é uma loja de lingerie. De lingerie, não foi pra mim, entendeu? Então, assim, aí eu falei, cara, que bizarro. Enfim, ela pegou meu número, eu dei meu número e eu esperei alguém me ligar. Mas, ok, passou. Em fevereiro, março, abril, foram me ligar em junho. Dia 30 de junho, meu pai faleceu. Dia 3 de julho, o Fred me liga, que era o antigo subgerente da loja. Foi, Balbi, tudo bem? Não sei o quê. Aqui é o Fred, queria marcar uma entrevista com você, mas só pra gente se conhecer e tal. Você pode vir em que dia? Eu posso ir Isso era dia 3, no dia 5. Fui lá no dia 5, fiz a entrevista. Normal, me perguntou as coisas, falei. Falei, não vou te prometer nada, mas na próxima vez que eu te ligar, a gente vai ter uma reunião com a gerente e a gente vai ver qual vai ser. E lembra que eu falei que eu orava pra sair do meu trabalho no dia do meu aniversário? Sim, eu tava na Melissa nessa época. Eu tava na Melissa na época. E aí ele me ligou e falou, a entrevista com a gerente vai ser concedida e tal. Qual a data que você pode? Olha, no dia do meu aniversário, no dia 11, eu não vou trabalhar. Então pode ser nesse dia, eu não me incomodo, não. Aí ele falou, não, beleza, então vem. Bom, cheguei na entrevista, nervoso, dia do meu aniversário. Eu não contei pra ninguém isso. Abre aspas. Nessa época, tu já tinha todo esse conceito de moda, visual? Cara, eu tinha um conceito de... Eu preciso estar bem vestido, bem apresentado. Eu não era um cara lé com creu. Eu já entendi a base. Mas era distante pra caramba do que tu é hoje. Lógico, sem dúvida nenhuma. Hoje eu olho as fotos que eu tinha em 2019. Na minha cabeça era muito bom. Hoje eu faço... não era possível. Vou dar um seed, um pitch pro teu produto, tá? Qual que é o ponto? Então, já que não era assim, significa que você aprendeu a ser assim. Eu aprendi a ser então assim. Não é um dom se vestir bem. Qualquer Zé Ruela consegue aprender. Qualquer pessoa aprende. Não fala Zé Ruela. Mas, continuando a história, aí chego lá, sento na mesa com a gerente. Ela foi muito sincera. Ela falou, cara, ela olhou na minha cara e falou assim, eu não sei por que você está aqui. Eu acho que Deus chama muito, porque você não tem experiência no mercado de luxo, você tem 22 anos e eu não sei porque eu estou te contratando, mas eu gostei de você porque eu quero uma pessoa que não tem o padrão do luxo, mas eu quero ensinar, eu quero que você tenha dentro de você o padrão da marca, o padrão de excelência, o padrão de atendimento.
Aí eu olhei pra cara dela e eu falei assim... Já é, pô. É isso. É isso. Mac. Eu falei, tá, beleza. Aí ela falou assim, por mim você tá contratado. Mano, no dia do meu aniversário. No dia que eu falei, Deus, eu não quero tá... Aí eu falei, cara, bizarro. Aí saí dali já completamente, tipo... Mano, como assim? O que tá acontecendo? Aí liguei para umas pessoas para avisar o que tinha acontecido. Comecei a trabalhar na semana seguinte... E aí eu costumo dizer que existia um Balbi antes da Gucci e depois da Gucci. Eu entro naquele lugar, minha visão expandiu completamente. Mas a gente continua essa história. Fala tu. Pô, glória a Deus, né? Aleluia. Aleluia, velho. Aí eu comecei a dizimar. Errado não tá. Então, meio que minha história no audiovisual, eu comecei com o celular, cara. Comecei com isso aqui. Eu era simplesmente apaixonado, tanto é que depois de anos, já com a empresa de casamento e tudo mais... Uma seguidora me mandou mensagem falando, olha essa foto de um passeio de colégio que eu achei. Aí era eu e mais 5 meninos assim, no meio da floresta, e eu o único celular assim, gravando tudo. Eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Eu falei, caraca, o negócio fazia desde pequeno, sabe? E aí eu comecei com o celular, ganhei minha primeira câmera e a gente tava falando sobre romper assim, as coisas. Na minha vida eu sempre rompi muitas coisas no escuro. Acho que por conta da fé e por conta que Deus me chamou para esse lugar. Comecei com o audiovisual no celular, ganhei minha primeira câmera, depois de 3 meses com a primeira câmera. Algumas pessoas não acreditam, mas eu sou cristão, tenho fé em Deus, e ele pediu para eu dar esse equipamento todo porque eu não tinha o propósito com aquela câmera. Mano, eu lembro dessa história, tá? Eu lembro dessa história você me contando lá na pracinha, pô. Deus me dá a câmera e tal, não foi? Eu lembro disso. Aí dei a câmera no escuro, assim, sem saber o porquê. Deus falou, só dá e eu vou te mostrar. E aí, nesse intervalo que eu dei a câmera, eu fiquei sem meio que fazer assim. Eu tava começando a ganhar minha graninha ali, de R$200 por semana, fazia uns ensaios. Eu era um moleque de 15, 16 anos. E voltou pro celular. E voltei com o celular, mas e ali eu tava sem o propósito ainda. E aí Deus foi mostrando, assim, o que ele queria de mim. E quando tava meio que tudo pronto, assim, em relação ao meu propósito, ao que eu queria da minha vida, um brother meu que é fotógrafo hoje, ele mora lá fora, mas é um fotógrafo bem conhecido aqui no Brasil, o Júnior. Ele fez uma live contando esse testemunho, e uma menina lá de São Paulo resolveu falar na live para fazer uma vaquinha pro Brasil todo, assim. E aí um monte de pessoas do Brasil se reuniu para fazer essa vaquinha. Depois, mais um mês exato, esse amigo meu estava voltando de Nova York com o equipamento dos meus sonhos, assim, uma câmera e 3 lentes. E daí Deus falou, agora você tem o que você sonha, eu te entreguei aquilo que você me pediu, e agora você está preparado. E ali eu comecei o sonho de ter a minha carreira. Fui introduzido no mercado do casamento. Eu falo que assim, eu nunca escolhi. O meu primeiro trabalho assim, profissional já foi com casamento, e eu comecei. E louco que nessa época eu estudava à noite, num colégio estadual, até que ele estudou também. Junto. Mas eu nunca fui conformado assim, em trabalhar com as outras pessoas. Por isso que eu tão cedo comecei a trabalhar com o meu próprio negócio. Então, cara, com 16, 17 anos eu estava fazendo casamento. Uma parada que exige total responsabilidade. Então, tu nunca trabalhou pra ninguém? Não, só pro meu pai e na praia, assim, pros outros, sabe? Sim. Então eu comecei... CLTzão. Não. Isso, acho que meio com a mentalidade do meu pai, assim, de ter seu próprio negócio. Ainda que meu pai não tenha tido, cara, sei lá, coisas grandes na vida, ele sempre teve o negocinho dele ali. Eu acho que eu nunca me conformei com esse negócio de trabalhar para as outras pessoas, até porque eu digo muito que hoje o governo, o Estado, assim, ele tem um mecanismo de fazer com que todos os alunos do Estado, né? do colégio público, saiam dali com a mentalidade de serem empregados. E eu nunca quis isso para mim, sabe? E hoje eu tenho um propósito também, daqui para frente, de fazer com que essas pessoas, esses jovens de 16, 17 anos, tenham essa mentalidade de que, cara, dá para ser um empreendedor com pouco que você tem. Dá para você montar o seu negócio com qualquer coisa. Não uma ideia, não que seja errado, longe disso. É super honesto você trabalhar para outra pessoa. Mas eu quero mostrar que, cara, todo mundo tem a capacidade. Eu não tinha condição financeira, o Gustavo não tinha condição financeira, e a gente está montando o nosso próprio negócio. É isso. Então eu comecei essa história com um casamento, fui até agora, tem 1 mês que eu rompi com um casamento. Tem simplesmente, só 1 mês? Simplesmente pelo fato de que eu não queria mais, sabe? Eu abandonei esse filho, como ele falou, pelo fato de que eu não estava me sentindo mais bem. Então, ainda que eu tivesse uma empresa estruturada, tivesse um nome no mercado, tivesse um monte de coisa, eu decidi não fazer mais pelo simples fato de eu não querer mais e, tipo assim,
Eu posso fazer coisas novas. Eu sempre dei um passo de fé. Por que não agora de novo, sabe? Então foi meio que isso, assim, minha história no audiovisual e tá indo agora. E a tendência nesse processo é que essas rupturas, elas nunca vão parar de acontecer, né? Nunca. A gente vai ver, a gente nem sabe quais serão as próximas, mas elas vão acontecer novamente. Tipo, no momento agora eu tô meio que no escuro. Eu tenho um lugar que eu quero ir, umas pessoas que eu quero trabalhar, Você sabe mais pra onde marcas. você quer ir, mas não sabe como. Tá E daqui a pouco Deus me pede isso de novo, eu vou entregar, porque, cara, eu vim dele, eu vou pra ele, não tenho por que ele me pedir uma coisa e eu não entregar, sabe? Exato. E essas rupturas, elas vão se perdurar, se repetir, novos caminhos serão apresentados e a coisa vai evoluindo, né? E o ponto que normalmente a gente entra em desafio, e até o medo, parece que o medo aumenta com o tempo, e na verdade era pra diminuir, né? Mas aumenta, porque a gente já tá mais calejado, né? A tendência era que diminuísse. Pô, já fiz isso, já aconteceu 5 vezes na minha vida. Então, agora vai ser mole, só mais uma vez. Não, você fica com mais medo, tipo de novo, velho. Quando eu De novo, eu tenho que- Eu tô sentindo essa falta de vontade, essa falta de desejo de fazer o que eu tô fazendo, porque, cara, tu não consegue entender por que é a falta de desejo. Sim. É um sentimento que nasce, vai evoluindo, você vai ficando cada vez mais de saco cheio. Tanto é da que eu demorei parada. 1 ano e meio pra tomar essa decisão, sabe? E aí entra também o nosso comportamento sobre o financeiro, de, pô, eu ganho grana, eu mantenho minha família desse jeito, como é que eu vou fazer essa transição e tudo mais. E o ponto que normalmente ninguém vê, quando olha para alguém que é super bem sucedido, para um grande empresário, é que acha aquele processo muito easy, né? Muito fácil. E, na verdade, não. Principalmente quando você vai chegando em proporções muito grandes, você nem que essas rupturas sejam mais constantes ainda. Lógico. Porque se você cria uma escalada de sucesso muito, muito ascendente, você vai dar canelada em muita coisa para chegar no ponto que você quer chegar. Sim. Você vai subir degrau, vai subir 3 degraus da escada, esticar, machucar a coxa, machucar o tornozelo, vai chegar. Então, não fica mais fácil, né? No final das contas. Fica mais difícil, à medida que o tempo passa. E a gente, é o único ponto que a gente consegue ter mais habilidade. Então, se quando eu não tinha R$1 eu conseguir, agora que eu tenho algum real e eu tenho todo o conhecimento que eu conquistei, eu vou conseguir trilhar isso de novo, do jeito que for. Sim. E cada vez que você sente vontade de ter essa ruptura, é cada vez mais difícil. Você sente assim, eu tô na minha zona de conforto, né, entre aspas, Já mas tá eu tô tudo ali meio caminhando certo, meio né? caminhando certo, tudo estável, entre aspas também. E aí, pô, mas isso não tá mais fazendo eu me sentir Sentido, né? feliz, me sentir completo. O que eu faço agora? Qual é o meu próximo passo? Mas aí você fica, nem você falou, 1 ano e meio, você fica postergando aquilo pela segurança que você tem. Pela E é uma- segurança carnal, né? Assim. Exatamente. É uma segurança que você tem, que você acha que tem, na verdade. Acho que né? tem, né? Porque nada é seguro. né? É fictício o sentimento. Exatamente. Eu tive essa transição exatamente. Ontem fui comprar um óculos, esse aqui no caso que eu estou usando, e o cara da loja ele me acompanhava e tal, e aí ele perguntou, cara, quando é que você sentiu isso? Ou será que você se conectou com pessoas que passaram pelo que você passou de estar estabilizado no emprego, ganhando bem, e do nada não quero mais isso e decidi. Você passou por 1 ano e meio. Eu fiquei nesse período também muito pensativo. Cara, saio ou não saio, saio ou não saio. Com aquele medo. E aí as pessoas da loja até me encorajavam. Eles falaram, cara, quanto mais cedo você tomar a decisão, melhor. Porque depois você vai ficar com mais medo de tomar. E aí foi quando eu rompi. Por quê? Por mais que eu ganhasse bem, não era o suficiente para realizar meus sonhos. Não era o tempo que eu... Pô, quem trabalha em shopping sabe que a rotina de shopping é muito... Pesado. Mano, sábado e domingo seus amigos indo viajar ou fazendo alguma coisa, um casamento que você Natal, tem que Ano ir. Novo. Natal, Ano Novo, você tá trabalhando. E eu falei assim, não, é isso que eu quero pra minha vida. E aí ele me perguntou, você chegou a ouvir histórias de pessoas que trabalhavam em um lugar e pediram demissão para empreender? Eu falei, não, cara, eu tomei decisão sozinho, assim, da minha cabeça. Mas engraçado que quando eu tomei, eu comecei a me conectar com as pessoas que fizeram a mesma coisa que eu. Bizarro. Atração. Assim, eu comecei a me conectar justamente com as pessoas de que ganhavam um salário muito bom no emprego, mas não é suficiente. E eu já não me sentia pertencente ao lugar. Quando você não se sente mais pertencente ao lugar, bom, você perdeu o tesão, você tem que ir embora. Que ali não vai te fazer mais feliz. Provavelmente tu influenciou esse cara aí agora a abrir o seu próprio negócio também, né? Exatamente, pô. E abre, mano. Não sei como. Se você tá esperando o seu negócio ficar pronto, se abrir, tá atrasado já. Esquece. Você... E, cara, como é que foi essa good experience? O que você aprendeu lá que hoje tu leva e fala, irmão, isso tem 3 pontos principais que mudaram meu jogo. 3 pontos. Eu vou falar um dos mais importantes, assim. Como a gente trabalha com venda, hoje também, né? Lá dentro a gente preza muito pela experiência do cliente. Então, quando a pessoa ela pensa no mercado de luxo, a gente vai atender todas as personas. Uma pessoa que vai comprar a sua primeira bolsa, uma pessoa que só vai olhar, uma pessoa ali que já está acostumado, que aquilo ali é nada para ela. Então, como é que eu vou lidar com todo esse tipo de cliente? A experiência.
Uma pessoa que tá a primeira compra ali, cara, eu quero que ela se sinta em casa, eu quero que ela se sinta... Eu quero ser receptivo, proativo, eu quero ajudar ela a ter a decisão de escolha da primeira bolsa ou não. Aquilo ali vai ser um momento marcante. Então, essa experiência de luxo que a gente dava para os nossos clientes. E, claro, sem ser robótico, porque a pessoa quando pensa no atendimento... é aquele... Não. Cara, eu tô lidando com uma outra pessoa, você é ser humano igual a mim. Claro, dentro do padrão, dentro do certo atendimento, eu quero que você tenha uma boa experiência. Então, acho que a experiência do cliente dentro de uma loja da Gucci ou de qualquer outro mercado, ela tem que ser boa, ela tem que ser uma experiência. A experiência, entendeu? E você vende a experiência. Porque senão a pessoa entra no site da Farfetch e compra na bolsa pela internet. Entendeu? Tipo, então ali... parcela em várias vezes. Exatamente. Então... Isso era a experiência de venda. Uma outra coisa que eu aprendi muito era a excelência na coisa que você fazia. Então... Tu acha que isso, te cortando rapidamente, Bob, tu acha que essa excelência, esse nível de excelência hoje é até uma coisa que te coloca às vezes em xeque? Porque eu passei por essa experiência de luxo, né? A galera que me conhece mais a fundo sabe da trajetória na hotelaria de luxo desde muito jovem. Inclusive, eu comecei a estagiar com 16 anos dentro do mercado da hotelaria de luxo. Sim. Então, eu fiquei 4 anos nesse mesmo planeta parecido com o Gucci. Então, eu e Bob, a gente conecta muito por ter, de fato, ter sido essa a grande motivação do que a gente entrega hoje, do ponto de entendimento do que é o ser humano, das culturas completamente diferentes, Sim. do comportamento e dos níveis sociais completamente diferentes, o que diferencia as pessoas dentro desse processo. E hoje, Bob, eu me sinto... Vira e mexe, eu me pego olhando para alguma coisa que eu faço, que é muito boa, que é elogiada, que a galera gosta. Falo, não tá maneiro. Porque eu criei um nível de excelência do atendimento, que era o padrão Merit na época, assim como você deve ter criado dentro da Gucci, Sim. que me faz, às vezes... Olhar, cara, será que tá bom é? mesmo? Porque eu lembro que lá no hotel, se eu fizesse isso assim, sensato, ficava muito melhor. Uhum. E a gente, óbvio, a gente não é uma multinacional, a gente não é uma marca de luxo, a gente tem nossos vários entraves. Uhum. Tu sente que de vez em quando isso é uma pressão over na tua cabeça e até no que tu quer entregar? Tu se prepara muito mais? Eu acho que é uma linha muito tênue em entregar muito, né, ao seu cliente ou você entregar de uma forma mais assertiva aquilo ali. Porque, vamos dar um exemplo, hoje a gente está no mercado digital. Então, entregar qualquer coisa pro aluno ali ou para... Cara, ok, a pessoa vai receber, mas você lembra da sua experiência, você lembra da mentalidade que você teve, você lembra do que você aprendeu. Então, ou é um over-delivery que você entrega, ou... Como é que eu posso dizer? Acho que a forma que você entrega o seu conteúdo e seu produto é no mínimo detalhe. Talvez até o nível de atenção, né? De o cuidado, nível de atenção, de zelo, de cuidado, de... Tá, e aí, comprou essa bolsa? Olha, vou te mandar algumas fotos aqui de referência para você usar nos seus looks do dia a dia. Acho que esse cuidado a mais é o que o cliente quer e o que você acaba levando para sua vida depois. E no caso de você ensinar, entregar volume não significa que você está entregando excelência, né? Não. Muitas das vezes. Não. E vocês terem vocês, todos nós, né? Ter esse contato em trabalhos que elevam a gente a praticar excelência em todos os âmbitos é importante para isso. Entendi. Como se você estivesse falando se... Em vez de entregar volume, eu entrego excelência. É que você estava falando da excelência, que vocês aprenderam a lidar com excelência, aprenderam a tratar as pessoas com excelência, a entregar um serviço de excelência. E, às vezes, a gente quer entregar muitas coisas ensinando e a gente entrega volume, mas não entrega excelência. E aí não faz o básico bem feito. E acaba não fidelizando pontos, o seu cliente ou o seu aluno. Exatamente. Eu acho que quando você começa a ser mais excelente no seu atendimento, na sua entrega, as pessoas elas vão... Ou você pode cobrar mais caro, ou vai ser um cliente que vai estar sempre voltando para você. É natural, né, Bob? Porque a grande maioria entra no rolê de preciso cobrar mais caro, tô ganhando pouco, isso e aquilo. E entra na síndrome do preciso cobrar mais caro porque preciso cobrar mais caro. E principalmente no nosso meio hoje, no digital, entrou a história aí do high ticket, digamos assim, para quem está no jogo, e que é uma verdadeira groselha, né? Porque, assim, high ticket sempre existiu, não é nenhuma novidade, sempre rolou no mundo. Inclusive, a galera hoje batiza high ticket coisas que não são high ticket, produtos de R$1.000, R$2.000 que não são high ticket de verdade. E entra num processo que entra como estratégia. Eu tenho estratégia de cobrar R$20.000. Não, mano, não é estratégia, é entrega. Vale. Para tu entregar um produto de R$20.000, tem que valer pelo menos 50. Uhum.
Ele tem que valer pelo menos 2,5 vezes a mais do que você está de fato cobrando. Por exemplo, eu não sei quanto o Zé cobrava nos casamentos dele, mas eu sei que se o cara cobrasse 20 mil reais, o casamento valeria. Sim. Porque a entrega do Zé é absurda, a qualidade é absurda. Só você pegar e ir no Instagram do cara olhar os vídeos que ele faz. Assim, Agora não mais, porque tá arquivado, né? Mas assim, já dá para ter um parâmetro do que tem ali. Então, de hoje. o nível de excelência que o cara faz, se o cara cobrasse 20 mil reais, mas aí eu preciso entender qual é o público que eu quero atender. Eu quero ganhar em massa ou eu quero ganhar nichado? Então, Aí tem a questão da experiência, né? Por exemplo, hoje eu tenho amigos no mercado ainda que cobram, cara, num casamento ali, o mínimo dele, o ticket menor dele é 15 mil reais. Vai para 22 o máximo. E aí, no final, agora, nessa trajetória com o casamento, eu estava querendo trazer mais essa questão da experiência. E aí, toda a minha reunião com o cliente, eu levava num hotel de luxo para fazer. Era ali no Hyatt. Então, eu queria trazer essa experiência para conseguir alcançar esse público. Eu fiquei martelando, começou a dar certo, porque eu queria trocar o meu público de classe D, C para o A. Então, eu fui, caraca, eu preciso trazer uma experiência para o cliente, assim como ele foi sempre ensinado na Gucci. E até um ponto importante disso que o Marinho citou, Bob, é que essa seleção dos clientes que a gente quer atingir sobre classe financeira e social mesmo, de A a D, é um ponto que até quem estiver escutando a gente nunca pode levar esse ponto como um ponto rude e arrogante. É de fato um ponto de escolha. E é bom lembrar que a gente, apesar de ter nosso propósito, nossos grandes objetivos, a gente não é uma ONG. A gente precisa ganhar dinheiro. E a gente quer as nossas conquistas. Aquela história que, inclusive, o querido Ícaro de Carvalho levanta muito, que é minha pátria é minha família. Então, irmão, eu primeiro quero ter o meu fundamento, a minha base muito bem estruturada, o estilo de vida que eu quero ter, a minha transformação para depois eu poder te transformar. Se eu não for transformado, eu não te transformo. Então, no teu negócio, e acredito que quem estiver ouvindo deve absorver isso, a gente tem que primeiro pensar em isso vai me transformar? Isso vai preencher o meu coração? Isso vai arder meu coração? Não está mais ardendo? Parou de preencher? Vamos para outra. Porque eu não sou mais capaz de entregar além do que eu estou entregando. Vamos por um desafio. Porque senão tu se move apenas pelo dinheiro, sabe? Exatamente. E quando você chega num ponto onde você bateu o teto de entrega, você não vai evoluir. E é o ponto até de uma loja, quando você é empregado. Posso contar só uma história muito engraçada? Antes de entrar e quando eu saí. Eu entro na Gucci numa realidade completamente diferente. Então, eu vendi um produto de 100 reais e eu era muito ligado a projeto social. Então, a gente ia para lixão de Gramacho, né? Você lembra? Tipo, ajudar as crianças. A criança não tinha o que comer, o que beber e tal. E aí, eu era muito ligado nisso. Eu entro na Gucci com uma mentalidade, tipo assim, completamente escassa. Eu falar que uma bolsa para mim era 5, 6 mil reais era muito difícil. Então, eu tive que quebrar isso dentro de mim. E eu saio da Gucci... Toma ali ruptura. Não. Aí a ruptura que foi ao sair foi... Eu não aceito meu salário ser o preço de uma bolsa. Ou seja, eu entro com a dificuldade de falar o preço e saio porque meu salário não aceito mais ser o preço da bolsa. Exato, mano. Aí eu falei assim, cara, que bizarro de... Só que isso só lembrei depois que eu saí, tá ligado? Sim. Somente toca depois, foi absorvido em algum momento. Foi absorvido em algum momento, é isso. E, Bal, terceiro ponto. Tu falou de a expectativa do jogo. Primeiro ponto... Não, o primeiro ponto foi a experiência. O segundo depois ponto a foi excelência. E o terceiro, que sem dúvida nenhuma, foi a mentalidade. De que eu acho que eu tive um prazer inenarrável de atender clientes que acreditaram em mim, a equipe com quem eu trabalhei também, e os clientes também, porque ali me ensinou de que ele é seu cliente, mas você não é menor que ele. E os clientes que eu atendi me ensinaram isso. Você está me atendendo, mas você não é melhor ou pior que eu aqui, não. Eu quero que você fale de igual para igual. Então, eu aprendi isso. Eu aprendi que tem muita... o cliente é multimilionário e eu ganho aqui... Cara, eu sou... Não, mano. Eu vou falar de igual a igual. Eu não sei o assunto que ele está falando. Eu vou ser humilde o suficiente para perguntar. E o cara vai sempre me ensinar. Porque as pessoas querem falar delas, querem ensinar o que elas sabem. Ser esponja. E aí você vai escolher. Eu vou escolher... eu não quero ter... Porque a minha mentalidade ali era... Hoje eu vendo, mas um dia eu quero ser um cliente. Cara, isso mudou o jogo pra mim, porque... Só que você não tinha essa mentalidade quando você entrou, né? Você não foi tinha... desenvolvendo ela. Eu fui desenvolvendo ela lá dentro. E aí, quando eu desenvolvi, eu falei assim, eu não preciso brigar por cliente. Eu quero um dia me tornar o cliente. Eu não quero passar o resto da minha vida vendendo. Entendeu? Eu acho que essa foi o giro da mentalidade. A mentalidade foi o ponto principal ali. Isso é uma coisa muito louca. Porque mesmo eu trabalhando assim já há bastante tempo, eu me sentia com uma dificuldade muito grande
principalmente por vir de onde eu vir, por ter tido a história de vida que eu tive, eu sentia uma dificuldade muito grande em entrar nessas lojas de luxo. Não porque eu achava que alguém ia me destratar ou me tratar mal, mas nada disso. Mas, não sei, é algum tipo de bloqueio. Tipo um senso de merecimento, eu não mereço isso, sim, né? esse senso de merecimento é uma coisa inconsciente. Posso falar? Eu acho que a gente luta com ele até hoje. Eu até hoje, às vezes, fico pensando, mano, graças a Deus a gente é muito abençoado, né? De tipo, 3% da população hoje ganham mais de 10 mil reais. E aí eu fico pensando, cara, por que eu ganho X e fulano que trabalha pra caramba ganha Y? Mano, eu não sei explicar, tá ligado? Mas uma coisa eu sei, quanto mais eu ganhar, mais gente eu ajudo. Exatamente. E isso, o meu coração, ele tá bem sincero isso. É a teoria do transbordo, né? Você precisa transbordar no pouco para, de fato, seja fiel no pouco para ser fiel no muito. Exato, Você precisa transbordar com pouco. E a gente você vai transbordando ao... E aí, quando a galera fala sobre transbordar no pouco, a galera confunde muito transbordo com dar dinheiro, doar alguma coisa. Às vezes você não tem nada para doar, o que você tem para doar é uma mensagem. Uma mensagem, um tempo, um abraço, uma atenção. carinho, é isso. Então, se você ser útil, você servir de fato ao que for preciso no ambiente, é o que faz você transbordar mesmo sem tendo R$1 na carteira. É isso, mano. Pô, top, papo bom. Tem que falar mais alguma coisa? Cara, primeiro podcast. Eu nem sabia, a gente não planejou nada. Vamos lá. Eu não planejo nem mentoria que eu vou entregar. Por que cargas d'água eu vou planejar uma conversa com Balbi Marinho? Não vou. E vocês verão que eu não vou planejar um podcast. Não vai ter nada aqui na mesa escrito para perguntar, até de gente que eu não conheço. Vai ser sempre nesse flow, nessa tranquilidade, nessa suavidade, para deixar a coisa acontecer. Cara, deu para pegar super a tua experiência nesse processo, essa transição de vocês. E essa é uma puta mensagem. O recado principal era sobre posicionamento e imagem. E o que ninguém conectou é que para você se posicionar de forma correta, para você ter a imagem adequada, o que mais precisa acontecer é você ter identidade. E você só conquista identidade caminhando. Você não vira do dia para noite e fala, tem um propósito. Vou usar até uma fala que eu escutei do dia do Ítalo Marcilli, dele falando, propósito, irmão? Essa cueca que tu tá usando foi você que pagou? Não, foi meu pai. Então primeiro você paga a tua cueca, depois tu pensa em propósito. E é basicamente isso. Essa identidade ela aparece com o tempo. Então, o grande objetivo de todo mundo dentro desse processo para se posicionar, para ter a imagem encaixada, a princípio, e o inicial disso tudo é descobrir quem você é. Esse é o eu vou além. Eu tenho uma tatuagem aqui na minha perna que é uma... Eu posso até tatuar um frango também, né? O João um Frango, peixe, melhor. Um peixe, um frango. Não, eu tenho aqui que foi meu primeiro emprego, que foi a cadeira de guarda-sol de praia. Mentira. E eu acho que eu vou além, que eu acho que o posicionamento e imagem que você quer até hoje, eu acredito que essa sociedade, o nosso trabalho, o nosso em geral, até a pessoa que está assistindo, a gente está apenas começando, é apenas uma sombra do que a gente vai conquistar, que a gente vai atingir. Mas se um dia eu esquecer de onde eu saí, nada mais vai fazer sentido. Então, eu posso chegar nos lugares mais altos do mundo, conquistar tudo que eu quiser. Se eu esquecer que eu ainda continuo sendo um cara pé no chão, simples, qual foi a educação que minha mãe me deu, aonde eu aprendi, onde eu cresci, onde eu nasci, qual foi meu primeiro emprego, se eu esquecer tudo isso, já era, irmão. Eu me perdi. Identidade e a sua essência. Exato. Você perder a sua essência... Se tu perder a tua essência, já era, irmão. Aí, tua identidade, ela nasce com você. Por isso que eu tenho uma aqui, ó. Começa. Eu sou todo cheio de tatuagem com todo significado. E eu tenho um coração que, assim, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu posso ter o carro, a casa, tudo, mas isso não pode me ter. E é isso. E isso no estalar do Deus pode sumir. E a gente não se importa com isso. Não sumir, mano. A gente sempre pensa, se eu for milionário, quem eu vou me tornar? Beleza, mas se por acaso você não se tornar, você vai continuar sendo essa pessoa? Vai mudar? Eu prefiro acreditar que eu vou me tornar um milionário continuando a mesma essência, o mesmo coração. Porque o cara que ganhava R$30 é o mesmo cara que depois começou a ganhar 50, depois que eu ganhei 1.000, depois 15, depois 20. Continua mesmo, irmão. Não é o dinheiro que me faz ou não. Eu só tenho mais acesso que eu não tinha antes. E aí entra o ponto. Quer se posicionar? Quer ter a imagem adequada? Primeiro pensa em quem você é na fila desse pão. Se você realmente sabe quais são as suas raízes, se você honra as suas raízes. E para de pensar em estratégia, firula, isso e aquilo. O ponto real de se posicionar na vida é de saber de onde você veio e onde você quer chegar nisso tudo. Isso. Amor, alguma consideração final? Adorei.
Foi muito legal conhecer um pouco mais da Do história. Vai Brasil, vai do Vai Felipe Massa. Brasil, que eu conhecia E a gente mais não falou essa tanta parte. merda, né? Olha Nossa, que olha, eu tô muito preocupada, tá? A gente vai gravar o episódio 2 na sequência, vocês vão ver com a mesma roupa, já com a mesma roupa, você vai perceber que é na sequência. E vai ser com Cauã Lamaison e Brian Bland. Eles estão aqui do lado, inclusive, escutando a gente. Falando fofocando pra pra caramba, cacete. Vai ser atrapalhando muito o podcast, atrapalhando o podcast, como pra sempre. variar. Inclusive, o Cauã vai a merda, que fique claro o recado aqui. E vai ser muito difícil nesse segundo podcast a gente ter a capacidade de ficar sem falar bosta. Mas com o Balbi e com o Marinho, que a gente tem aqui uma sensação divina acontecendo, foi um pouco mais fácil. Agora com o Cauã, que não é uma obra divina, vai ser complicado. Que tá? isso? Sacanagem. Mas quer deixar uma consideração final, alguma mensagem pro público Fala, aí que fala a assistiu? mensagem final, se eu É, puder vocês sugerir. dois. Ah, pô, É, do nada, assim. não, uma mensagem final nem é assim, nada Ó, profundo. acabei de Fala implantar- do que eles estão fazendo agora, nesse momento. Acabei de implantar uma regra para todo podcast. Vocês sempre tem que deixar uma frase. Puta que pariu, Um coitada da impacto, pessoa. tá? Pô, e ser o primeiro... E normalmente... Você tá? que é o teu primeiro podcast, Ó, mano. E pra funcionar tem que ser a frase que vier na cabeça. Não é pra calcular o que passou pela cabeça. Solta. É o que vai ter que ser. Faz teus corre. Ah, deixa o Gustavo primeiro, vai, Gustavo. Tá bom. Gustavo Eu tenho uma frase que eu levo pra mim que é: quem se veste bem se sente bem. E essa frase eu vou levar pra minha vida, porque a partir do momento que eu entendo que a roupa não é apenas três peças que eu vou usar no meu dia, mas uma ferramenta de comunicação que eu vou carregar porque como eu me vejo e como eu quero que as pessoas me vejam, quem se veste bem se sente bem. E eu me sentindo bem, as pessoas vão ver mais credibilidade em mim, eu vou falar melhor, as pessoas vão me ouvir com mais atenção. Então, quem se veste bem se sente bem. O meu link tá aqui, meu curso vai estar também. Compra isso, tudo, vai gasta pra teu cima. dinheiro. Que eu tô cheio de conta pra pagar. Já escolha o pitch. Cara, o meu eu vou de um versículo Amém, pô. Amém. que faz muito sentido pra minha vida, de muitas aflições que eu passei. E ele diz que no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque Deus venceu tudo. Então, esse é o lema da minha vida, assim, de tudo que eu passei na minha infância, Amém. de começar a construir minha empresa depois de dar errado. Um monte de coisa deu errado, deu certo. E essa estrada da vida, a gente vai ter algumas aflições, mas a gente precisa entender e lembrar que Deus já venceu tudo e a gente já tem um lugar lá com ele já. Porra, aleluia. É isso. Amém, amém. Amém. Bom, finalizado o primeiro episódio desse trem que a gente acabou de começar. Espero que esse projeto decole. Foi importante. Foi na cagada ter começado com o Balbi e com o Marinho. A gente encaixou meio na canelada. E foi muito bom a gente começar ressaltando 815 vezes a palavra de Deus nesse podcast. Amém. Tá? A gente vai... Vocês verão a gente sacaneando em vários momentos, brincando, se divertindo, se descontraindo. Mas a gente tem sempre Deus como base nesse processo. E ter tido esse primeiro episódio é um grande sinal De que tá tudo fluindo que é em no nome caminho de Jesus. certo. E Esse a projeto tem comunicação algum vai ser bem objetivo. Boa, boa. assertiva do que a Amém. gente quer. Amém. Finalizado, aqui na descrição vai estar o contato, o arroba de todo mundo para vocês conhecerem o perfil de Balbi Google para quem não conhece, do Marinho para quem não conhece, o meu de Israel também para quem está vendo esse podcast na Canelada. É isso, amor, muito obrigado pela presença. Balbão, Obrigada, gente. tamo junto, vai Obrigada. Brasil, vai Em Jesus. Jesus. Massa, É Marinho, nóis. tamo junto. Tamo junto. E o Prazer. último recado é qualquer coisa, grita. Tamo Fica na com área. Deus. Nós. Abraço.